Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí no dia 20/8/2020. A gente vai estar trabalhando aí a partir da página 73, do nosso livro didático Divisão de Frações. Então, começando nosso estudo aí sobre divisão de fração por fração, vocês podem acompanhar a seguinte situação problema. Luciana tem um quarto, tá? De pizza e quer dividi-lo igualmente entre seus dois irmãos. Que parte da pizza cada irmão receberá? Bom, ela tem um quarto e quer dividir para dois irmãos, tá? Agora a gente vai aprender a dividir números fracionários. A gente aprendeu esse tempo todo no nosso período de estudo a fazer divisão de números naturais. Agora a gente vai estar um novo processo aí de divisão, a qual a gente vai estar operando com fração, tá? Divisão com números fracionários. Então, a forma de dividir é a mesma coisa, tá? A forma 1/4 dividido por 2, né? Ela tem 1/4 de pizza e quer dividir para dois irmãos. Logo, 1/4 vezes 1/2 é igual a 1/8. Cada um receberá 1/8 da pizza. Como que a gente faz, então, a divisão de fração? Como eu consegui achar esse valor de 1/8? Vamos lá no passo a partir desse slide. Para dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Observe. 1/4, tá? Eu vou fazer o inverso de 1/4. O que é inverso? Observe nesse primeiro aí, retângulo aí. O inverso de um número é você modificar as ordens deles. A parte que ele era numerador, ele vai passar a ser denominador. E a parte que é denominador vai passar a ser numerador. Observe que o 1, ele é numerador. Quando eu faço o inverso dele, conforme a fração ao lado, ele passa a ser denominador. O 4, na primeira fração, ele é denominador. Na segunda fração, quando eu faço o inverso, ele passa a ser numerador. Então, fazer o inverso é você mudar as ordens, tá, dos elementos. Quem é numerador vai passar a ser denominador. Quem está em cima passa para baixo. E quem é denominador passa para cima, passa a ser numerador. Observe aí no segundo retângulo, 2/9. Eu vou fazer o inverso de 2/9. Vai dar o quê? 9/2. Por quê? Porque eu mudei as ordens de numerador e denominador. Então, o inverso é isso. Então, vamos lá agora. Já que a gente aprendeu o que é inverso, agora a gente já pode fazer divisão de fração. Encontrar o inverso de uma fração, basta trocar a posição do numerador pelo denominador. Observe aí nessa divisão dessa fração, 9/2 dividido por 3/4. Então, vamos lá. Agora a gente começa a trabalhar esse processo aí de divisão. 9/2 dividido por 3/4. Eu vou repetir a primeira fração. Vocês observem aí que 9/2 eu estou repetindo. E a segunda fração, que é 3/4, ela vai inverter. Vai ficar 4/3. Mas ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Ela é divisão, tá? No seu processo inverso, eu mudo o sinal de divisão, vai para multiplicação. E a ordem numerador e denominador vai mudar. O que é numerador passa a ser denominador. E o que é denominador vai passar a ser numerador. 3/4, 4/3. Ok? Agora eu vou multiplicar. 9 vezes 4, 36. Numerador com numerador, que nem a gente aprendeu na aula passada, fazer operação de multiplicação de fração. 2 vezes 3, 6. Logo, 36 dividido por 6 é igual a 6. É uma fração aí aparente, né? A qual me dá um resultado exato, conforme nós aprendemos nas aulas anteriores. Tá? Então, toda essa regrinha aí, sempre, ó, como a gente for fazer divisão de fração, a gente vai repetir a primeira fração e vamos multiplicar, e a segunda fração a gente vai inverter as ordens, apenas da segunda, tá? A gente não pode inverter da primeira e da segunda, a gente só vai inverter a ordem da segunda fração, ok? Então, é dessa maneira. Vamos aí para o nosso próximo slide. Divisão de inteiro por fração.
A gente aprendeu agora, como vocês podem observar, a divisão de uma fração por uma fração, ó, 9/2 dividido por 3/4. Agora a gente vai aprender uma divisão de inteiro, tá, por uma fração, ou vice-versa, de uma fração por inteiro. Veja a situação que Maurício e Vicente lançaram para Pedro e Tiago. Quanto é a metade de 4/5, tá? Ou seja, 4/5 dividido por 2. Metade é dividir por 2. Eles observaram que a metade de 4/5 é 4/10, ou 2/5, tá? Então, a metade de 4/5 é igual a 4/10. Observe por quê. Olha o processo da divisão que ele usou. Para dividir inteiro por fração ou fração por inteiro, seguimos a mesma coisa, tá? Não muda nada da divisão de fração por fração. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar 2/1, tá? Divisão de inteiro por fração. 2. Toda vez que a gente tiver só um inteiro, por exemplo, 2, 3, 5, qualquer inteiro, 7, 10, eu sempre vou colocar o 1 embaixo como denominador. Toda vez que o número estiver sozinho, tá? Sem denominador, tá? Parece que não tem denominador, mas tem. Todo número 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, ele possui o 1 como denominador quando ele não apresenta ali denominador. No caso, 2, eu vou colocar 1 embaixo. Então, vai ficar 2/1. E a mesma coisa que nós aprendemos. Nós vamos inverter a segunda fração multiplicando. 7/3, 3/7, vai ficar 7/3 invertendo. Logo, 2 vezes 7, 14, 1 vezes 3, 3. 14/3 é meu resultado, sendo que 14/3 é uma fração irredutível, tá? Eu não posso simplificar. O resultado final vai ser o quê? 14/3. Então, o mesmo processo. Vou manter a primeira fração, no caso aí é o 2, que é o inteiro, tá? E vou inverter a segunda fração. Inverter sempre o quê? Sempre que eu inverto, eu tiro o sinal da divisão e entra o sinal da multiplicação. Ok? Divisão de número misto por número misto. Para a gente dividir números mistos, o que a gente vai fazer? A gente primeiramente vai transformar sempre esses números mistos em fração imprópria. Multiplica pelo denominador, a parte inteira. Quem é a parte inteira? 2. Tá? Vamos recapitular. Parte inteira, 2. Numerador, 4. Denominador, 7. Ok? Todos observam isso na primeira fração? Como eu vou transformar esse número misto em fração imprópria? Vou multiplicar pelo denominador, que é embaixo, 2 vezes 7, 14. E vou somar com o de cima, que é o numerador. 14 mais 4, 18. Fica 18/7. Ok? Vezes, lembra que a gente tem que depois multiplicar pelo inverso da segunda fração. Isso aí sempre vai ocorrer, sempre essa multiplicação pelo inverso. Agora vamos transformar a segunda fração mista, que é 1/2/3, tá? Em fração imprópria. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar pelo de baixo, 1 vezes 3, 3, e somar com o de cima. 3 mais 2, 5. Então, a fração vai ficar 5/3. Sempre repetindo o denominador da fração mista. Observe, repetiu o 7, que já era o denominador da fração mista, e repetiu o 3, que já era o denominador da fração mista. Logo, vai ficar 18/7 dividido por 5/3. Olha aí embaixo. Vou repetir, tá? A primeira fração, 18/7, e vou inverter a segunda multiplicando. 18 vezes 3, 54. 7 vezes 5, 35. E ponto final. É uma fração irredutível, tá? Não dá para simplificar 54/35. Então, este é o meu resultado final, ok? Então, atividades propostas. Assista ao vídeo com calma e atenção. Faça as atividades das páginas 74, 75, 76, 77 e 78. Façam as atividades online e postem. Bom estudo para todos vocês.